Segundo vídeo, continuando o chamado de Deus, continuando o vídeo anterior, quando Deus nos chama, nessa época somos que foram chamados por Deus para que nos seja confiado a palavra do Evangelho. Assim como Deus chamou seus discípulos na Galileia, também nos chamou para salvar o mundo, inclusive Samaria e até os confins da terra. Se hesitarmos em aceitar o chamado de Deus e deixarmos de cumprir a tarefa que Ele nos confiou, não seremos diferentes dos que não foram chamados. Sou a pessoa certa para essa tarefa, poderei fazer isso. Pensar dessa maneira não é ter humildade. A humildade é totalmente diferente do medo. Ser humilde significa se rebaixar mesmo podendo fazê-lo. E sentir medo significa temer algo sem sequer ter tentado. A respeito de todo aquele que for tímido e medroso, Deus disse que o mandasse de volta para casa por não ser digno de fazer a obra de Deus. Juízes capítulo 7, verso 2 e 3. Deus conhece o que nos falta. Cada vez que enfrentamos uma dura questão, peça a Deus ajuda dele. Quando Ele nos chama, Ele está conosco e nos dá a capacidade de ministrar. Assim, primeiro devemos ter confiança no seu chamado e fazer o que Deus nos disse a fazer. Tudo é possível aos que creem. Creiamos na promessa de Deus de que Ele dará a glória da vitória aos seus chamados, que são eleitos fiéis, cuja fé, a fé sincera. Apocalipse 17, verso 14. E como membros da família de Sião, avancemos sem demorar, sem duvidar, e façamos de bom grado o que Deus nos mandou. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada do céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Já lhe citei isso 3 vezes. De alguma forma, somos notáveis para podermos fazer discípulos de todas as nações. É preciso termos atitude de seguir a vontade de Deus com fé, de que cumpriremos essa grande obra com a ajuda de Deus, em vez de fazê-lo com nossas habilidades. Já que Deus nos disse para irmos e fazermos discípulos a todas as nações, não devíamos apenas ir de qualquer nação e qualquer povo, tanto no país quanto fora do país, e pregar o Evangelho diligentemente. O que Deus esteve com Moisés e Gideão nos prometeu: estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se forem chamados por Deus, amados e amadas, não deve guardar silêncio como que não são chamados. Ore a Deus diligentemente e pregue o Evangelho a todas as pessoas que te rodeiam, os trabalhadores em seus locais de trabalho, os estudantes na escola, as donas de casa e sua vizinhança. Então Deus fará a obra, e não com força nem com sabedoria humana, mas com o poder de Deus através do bonito coração que você tem e que crê e confia nele. Quando fomos chamados por Deus, não pensemos, amado e amada, diga como Elias: eis-me aqui. Como eu posso fazer essa grandiosa tarefa? Recordemos que Deus certamente anda conosco nessa vocação, e crendo que Ele abrirá portas do Evangelho, uma por uma. Preguemos o Evangelho com diligência, amor, fé. Sempre mantemos em nosso coração a promessa de Deus de que Ele estará conosco até o fim dos séculos. E preguemos sem cessar as boas novas do reino, cheias de graça, qualquer um que encontramos, a fim de que todos nós, irmãos e irmãs, que foram chamados, eleitos por Deus, recebam as muitas bênçãos e galardões celestiais. Amém? Amados e amadas, não fuja do chamado de Deus. Jonas capítulo 1, lembra de Jonas? Então vamos lá. Fugir de Deus, não fuja. É tentar fugir de si mesmo. Fugir do chamado afeta quem está ao nosso lado. Deus usa as tempestades para nos trazer de volta. Você não pode com Deus.
Eu repito, você não pode com Deus, com o chamado de Deus. Jonas, não fujas do chamado. Jonas capítulo 1, verso 1 e 3. Despertarem vocês para responder com obediência ao chamado de Deus, reconhecendo que fugir de sua vontade traz consequências. Sobre o que trata, afinal, o livro de Jonas, não é apenas sobre o grande peixe, mencionado apenas 4 vezes, nem sobre a grande cidade, citado 8 vezes, Nínive, ou mesmo sobre o profeta relutante, aparece 18 vezes. O que quer dizer? Deus pediu que ele pregasse em Nínive, Jonas, e ele reagiu, não atendeu, foi comido por um peixe. O verdadeiro foco é Deus. Ele é mencionado 36 vezes nos breves capítulos da Bíblia. Sem Deus, a narrativa simplesmente perde o sentido. O livro de Jonas trata da vontade de Deus e da maneira como respondemos a ela. Fala também do amor de Deus e de como devemos compartilhá-lo com os outros. Parece justo sentir a ira contra os rebeldes. No entanto, essa reação nos aproxima mais de Jonas do que de Jesus. Jonas recebeu uma missão clara de Deus, mas decidiu fugir dela. Como ele, muitos hoje tentam escapar do que Deus ordena, seja por medo, rebeldia ou indiferença. Você ouviu o chamado de Deus, ele te chamou, e você fingiu não ouvir. No entanto, fugir do chamado é sempre o caminho mais difícil. Vamos refletir as verdades que aprenderemos com Jonas. Fugir de Deus é tentar fugir de si mesmo. Levantou-se, porém, Jonas para fugir da presença do Senhor. Jonas sabia o que queria, mas escolheu o caminho contrário. A fuga não era apenas geográfica, mas espiritual, emocional. Ao evitar seu propósito, Jonas se desconectou de quem realmente era. Quando fugimos do que Deus nos mandou fazer, perdemos a paz e a direção. Não há realização longe da vontade de Deus. Para Jesus, a vontade de Deus foi o alimento que saciou para Jonas. Foi o remédio com o qual se engasgou. Fugir do chamado afeta quem está ao nosso lado. E fez-se ao mar uma grande tempestade. Jonas se tornou uma maldição em vez de uma bênção. Estava na tempestade. Deus chamou os judeus para serem uma bênção a todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3. Mas sempre que estava fora da vontade de Deus, gerava dificuldade em vez de bênção. Sim. Por exemplo, a ação trouxe complicações para o exército de Israel ao roubar de Deus. Juízes capítulo 7. Sansão brincou com o pecado e o povo sofreu seus erros. Juízes capítulo 16, verso 20 e 21. Saul rejeitou a ordem de Deus e perdeu o trono e a paz de Israel. 1 Samuel capítulo 15, verso 23 e 28. Jonas, por sua vez, trouxe problemas em um navio cheio de marinheiros pagãos, porque tentou fugir de Deus. A desobediência de Jonas colocou em risco a vida dos marinheiros inocentes. Cada decisão fora a vontade de Deus tem impacto coletivo. Fora a vontade de Deus, Deus permite que os efeitos da fuga toquem outros como de uma forma de alerta. Nossa vida influencia quem está perto. Esposas, família, filhos, amigos, igreja, sofre quando não respondemos ao que Deus nos chamou para fazer. Deus usou a tempestade para nos trazer de volta, mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. Afirmou Deus, nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. A história de Jonas é uma prova clara dessa verdade, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus capítulo 12, verso 6, a tempestade foi uma ferramenta de misericórdia, não de destruição. Deus estava conduzindo Jonas de volta ao caminho da obediência. Mesmo no fundo do mar, Deus ainda tem um plano.
Se você está no meio de uma tempestade, pare e ouça. Talvez seja Deus chamando você de volta ao propósito original. Ele não desiste de você. O escolhido não tem escolha. Essa é a realidade da qual não podemos fugir. Fugir do chamado é negar o propósito para o qual Deus te criou. Deus, porém, em sua graça, sempre nos dá oportunidade de retorno. Não fuja mais, amado e amada. Atenção, servas do Senhor. Atenção, igreja Novo Reino de Deus. Volte, obedeça e veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Hoje é dia de refletir se estamos fazendo o que Deus mandou. Hoje é o dia de entender que se não realizarmos em nada que não seja a vontade de Deus. Amém? Amados e amadas, você é chamado por Deus? Sim. É preciso lavar sua alma, como há tempo você não faz. Lembra-se que as lágrimas lavam a alma? Pois é, vamos adentrar nesse tópico. A palavra de Deus nos dá para meditarmos hoje em 1 João capítulo 2, verso 1 e 6. Ouça a mensagem. O sangue de Jesus é como um solvente que dilui todo o pecado. Muitas vezes nossos corações estão tão revestidos que formam uma crosta como uma pedra. E precisamos jogá-los no solvente que é o sangue de Jesus. Como a fornalha que é a igreja que contém o Espírito Santo, cujo poder dissolve toda a dureza pela confissão, perdão dos pecados, e como o fogo ardente, absolvendo todo o pecado, pois quem absolve é Deus. Não fique com sentimentos de que é capaz de suprir tudo isso. Você é um homem como nós, que se torna um líder espiritual em nome de Deus, e quem perdoa seus pecados é Deus, é o poder de Cristo. Hoje o Senhor nos livra de um fardo, pois dentro do coração do pecado se torna pesado. Não faça pesar essa desgraça sobre você. Livre-se de todo pecado, como se livra de uma doença. É preciso ir atrás da cura, do remédio, que é a confissão, pedindo perdão dos pecados. Deus sabe que você precisa pôr tudo para fora diante de uma pessoa concreta, de alguém que vai garantir a absolvição. Isso pode até parecer uma humilhação, mas é necessário humilhar-se diante de Deus, que para Ele e coloque a gente de pé novamente. É preciso lavar a alma como há muito tempo você não faz. Deus lhe dá graça. Não basta confessar os pecados, precisa se arrepender, precisa usar o caminho direto da salvação e não voltar. Quando pecamos, perdemos o nosso coração de filhos e nos afastamos de Deus. Tiramos o Senhor do centro de nossas vidas, de nossas casas, fazemos dele triste. Só quando precisamos deles vamos e gritamos e procuramos. Dessa forma recorremos a Deus só nos momentos de desespero nos quais estamos necessitados. O pecado é isso, vivemos como pagãos. É preciso lavar sua alma como há muito tempo você não faz. Deus lhe dá de graça. Se perguntarmos a muitos cristãos, eles dirão que acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Quem acredita, mas não vai atrás do Pai, tem um coração de pagão. E aquele pagão que na catástrofe, na enchente, que foi tomado por uma corrente forte, estava à beira da morte, quem Ele chamou? Aposto a vocês que Ele deve ter chamado alguém no desespero, sim. Ele, Yeshua Mashiach, o Salvador do mundo. Hoje o Senhor quer trocar o seu coração duro, dando-lhe um coração novo. Basta você querer entregar-se a Deus
confessando e pedindo perdão dos seus pecados, reconhecendo seus erros para que Ele entre no seu coração, Ele pode te perdoar. Se você quiser, basta você se arrepender. Quantas vezes ficamos para nós, quantas vezes vivemos para nós e para as coisas que gostamos e não vivemos para aquele que nos deu vida. Nós nada teríamos se não fosse Deus, Pai, o nosso Criador. Hoje a palavra está nos pedimos perdão dos nossos pecados, que queiramos realmente uma vida nova com Yeshua Mashiach. Essa vida nova vai começar pedindo perdão do pecado, sendo um novo homem, uma nova mulher. Contudo, não se peça perdão do pecado muitas vezes. Você pode cair na rotina. Tem que se arrepender. Só pedir perdão não adianta. Tem que mudar, se arrepender. Deve ir acreditando que quando se levantar do que você pediu perdão, será um novo homem, uma nova mulher e terá nascido de novo. Depois de você pedir perdão e ser perdoado, você, naquele momento, terá liberdade do que você pensa e do que você faz. Vai depender só do que você ouve quando Deus te chama. Se, porém, andarmos na luz, como Ele mesmo está na luz, teremos comunhão recíproca com Cristo, no sangue de Jesus que purifica do pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Toda a nossa vida espiritual está no Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Seu sangue é a salvação que nos purifica de nossos pecados. Não existe pecado resistente que não seja dissolvido no sangue de Jesus. Ajoelhe-se e se arrependa dos seus pecados. Deus vai te perdoar. Basta você pedir e se arrepender e transformar a sua vida e a vida da sua família. Amém, amados e amadas? Então, peço o perdão dos teus pecados. Qual o significado cristão das lágrimas? Somente quando Cristo chorou e foi capaz de chorar é que compreendeu os nossos dramas. Foi com essas palavras que encontramos na vida certas realidades da vida, só se veio com os olhos limpos pelas lágrimas. Em outros momentos, a oração, se Deus chorou também, Jesus, eu também posso chorar, ciente de que eu serei compreendido. O pranto de Jesus é o antídoto contra a indiferença. Faça o sofrimento dos meus irmãos. Aquele pranto nos ensina a assumir a dor dos outros e tornar-se participante do incômodo do sofrimento de quantos vivem nas situações difíceis, nossos irmãos. A graça de saber chorar pode ser considerada uma oração fervorosa, indispensável no coração puro. Senhor, que eu chore contigo, chore com o teu povo que sofre nesse momento. Muitos choram hoje e nós, desde o sacrifício de Jesus, que não teve vergonha de chorar, peçamos a graça de chorar. O significado cristão das lágrimas. Na palavra de Deus, o Salmo afirma que Deus reúne as lágrimas de cada um em um odre e não perde nenhuma. Salmo 56, verso 9. Tais palavras encontram ressonância nas últimas palavras da Bíblia. No livro do Apocalipse de João, o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores se passaram. Apocalipse 21, verso 4, 3 e 4. No Evangelho encontramos Maria Madalena que lava os pés de Yeshua Mashiach com suas lágrimas, e o choro de Pedro após trair o mestre por 3 vezes
A arte nos ajuda a adentrar na Bíblia e compreender como aqueles relacionados momentos da dor de Maria, as lágrimas da Maria, mãe de Jesus, para cada um de seus filhos. Ao chorar, Jesus assume o aspecto da essência humana e participa profundamente da nossa vida. No Evangelho de João é possível ver a ênfase do momento em que Jesus chora a perda do seu amigo Lázaro. Sim, Jesus chorou. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu. Foram atrás dela pensando que fosse ao túmulo para chorar. Essa Maria era irmã de Lázaro, pensando como se fosse no túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Yeshua Mashiach. Quando o viu, caiu de joelho diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela comoveu-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou: onde o puseste? Responderam: vem ver, Senhor Jesus. Teve lágrimas. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Ele está chorando. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma gruta fechada com uma pedra grande. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o quarto dia. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graça, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados, com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse: desamarrai-o e deixai-o ir. Jó, capítulo 11, versos 31 e 44. O choro narrado nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, Jesus chora ao se aproximar de Jerusalém e profetiza a sua destruição. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesse hoje o que te pode trazer paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que fosse visitada. Lucas capítulo 19, verso 41. A manifestação da angústia de Cristo no Getsemane acontece em meio à sua oração ao Pai. Chegaram à propriedade do Getsemane. Jesus disse aos discípulos, apóstolos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago, João e começou a sentir o pavor da angústia. Jesus então lhe disse: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim esse cálice.
mas que seja feito, não o que eu quero, porém o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não fosse capaz de ficar vigiando 1 hora só? Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansai, basta. Chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aqueles que vai me entregar está chegando. Marcos capítulo 14, verso 32 e 42. Amém. Desculpa as lágrimas. Toda vez que eu falo em Jesus, eu choro. Me toca muito falar em Jesus. O choro que deságua é alegria eterna. Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Essa bem-aventurança contém o maior paradoxo do cristianismo. Poderíamos traduzir felizes os infelizes. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir a maior felicidade? A palavra usada por Jesus para chorar significa lamentar, prantear pelo morto, entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo ser de tal maneira que não pode se ocultar. A palavra chorar é o termo mais forte da língua grega para detonar a dor e o sofrimento. É a palavra que se usa para descrever a morte de um ser querido. É a palavra que descreve o lamento de Jacó quando creu que José, seu filho, estava morto. Gênesis capítulo 34, verso 34. Capítulo 37, verso 34. Não se trata apenas de dor que faz doer o coração, mas de dor que faz nos chorar. Nem todos os que choram são felizes, nem todos os que choram serão consolados. Então, de que tipo o choro de Jesus está falando? Choramos por várias razões. Choramos por luto, choramos por dor física, choramos por decepções, pelo desespero, pela desesperança, pelas saudades, pela compaixão, pela solidão, pela depressão, por amor. Mas de que tipo de choro Jesus está tratando? Jesus está tratando duas coisas. Uma declaração: felizes são os que choram. A segunda: esses serão consolados. Que esse choro não significa, não é o choro carnal, é o choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. A tristeza do mundo produz a morte, segundo Coríntios capítulo 7, verso 10. Amon chorou de tristeza até possuir sua própria irmã, para depois desprezá-la, segundo Samuel capítulo 13, verso 2. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual cobiçava, 1 Reis capítulo 21, verso 4. Faraó chorou por ter feito o bem, por ter libertado o povo. Ele arrependeu-se de seu arrependimento. Êxodo capítulo 14, verso 15. Não é o choro de remorso ou desespero. Esse foi o choro de Judas. Ele viu seu pecado e se entristeceu. Ele confessou o seu pecado. Ele justificou Cristo dizendo que ele era inocente. Ele fez restituição. Mas Judas está no inferno e parece ter muito mais que muitos fazem hoje. Ele confessou seu pecado, ele fez a restituição. Sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil. Mas Judas chorou pelo pecado, mas não foram lágrimas de arrependimento, senão de remorsos. Não é o choro do medo das consequências do pecado. Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus o confirmou. Ele então disse: é tamanho o meu castigo
que já não posso suportá-lo. Gênesis capítulo 4, verso 13. Seu castigo afligiu mais do que o seu pecado. Chorar apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, é como o ladrão que chora porque foi apanhado, não pela sua ofensa. As lágrimas do ímpio são forçadas pelo fogo da aflição e não do arrependimento. Não é o choro apenas externo e teatral. Jesus disse que os fariseus mostravam-se contristados e desfiguravam sua face com o fim de aparecer homem de jejum. Mateus capítulo 6, verso 16. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão emudecidos, mas o coração endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre o seu reino, rasgou as vestes, vestiu-se com panos de saco. 1 Reis capítulo 21, verso 27. Suas vestes estavam rasgadas, mas não o seu coração. Ele vestia de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado. O que esse choro significa? Deve ser um choro espontâneo. A mulher pecadora de Lucas capítulo 7 revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela veio com unguento em suas mãos, amor em seu coração, lágrimas em seus olhos. Deve ser o choro espiritual. É o choro pelo pecado e não apenas pela consequência do pecado. Faraó pediu para tirar as pragas, mas jamais desejou tirar as pragas do seu coração. Quando Deus confrontou Davi, ele arrependeu-se do pecado e chorou pelo pecado, mais do que pelas consequências do seu pecado. Ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse: a espada está sempre diante de mim, o castigo está sempre diante de mim. A ofensa contra Deus feriu mais do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. Devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de hostilidade, ofensa a Deus. O pecado ofende, ele existe. O Espírito Santo, Atos capítulo 7, verso 51. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus. Devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de gratidão contra Deus. Deus enviou seu Filho para redimir dos pecados do seu Espírito para confortar-nos. Nós pecamos contra o sangue de Cristo e a graça do Espírito Santo e não deveríamos chorar? O pecado contra o amor de Deus é o pior do que o pecado dos demônios, porque ele já sabia, porque ele jamais foi oferecido a graça, mas nós caímos e nos foi oferecido a graça, ainda pecamos contra ela. Pecamos contra aquele que morreu por nós. Pecamos contra aquele que habita em nós. Devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva coisas de Deus. O pecado nos priva do maior amor, do maior bem e comunhão com Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Quando pecamos, não apenas a paz vai embora, mas Deus também vai embora. Não há comunhão entre trevas e luz. Quando choramos pelo pecado, ansiamos não apenas a volta das bênçãos, mas a volta de Deus. Êxodo capítulo 33. Devemos não apenas chorar, mas voltarmos para Deus com choro. Juízes capítulo 2, verso 12. As lágrimas do arrependimento são como as águas do Jordão. Elas nos purificam da nossa lepra. Devemos chorar não apenas para nos abastecer do pecado, mas para odiar o pecado. Deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele que chora pelo seu pecado. O pecado nos faz pior do que uma serpente. A serpente não tem nada dentro dela senão o veneno que Deus pôs nela. O veneno é medicinal, mas o pecador tem dentro de si o que Deus pôs dentro dele. Pedro disse a Ananias: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para você mentir para o Espírito Santo? Atos capítulo 5, verso 3. Nós temos em nós todas as sementes daqueles pecados que condenam as pessoas ao inferno. Aquele que não chora pelos seus pecados perdeu completamente a razão. Será que Esdras errou quando orava fazendo confissão, chorando
prostrando diante da casa de Deus? Será que Paulo errou ao gemer? Desventurado ao homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos capítulo 7, verso 24. Há pouco choro pelo pecado em nós e entre nós. No dia em minhas devoções, você deve pedir perdão dos pecados e lavar a alma, desfazer em lágrimas pelo que você pecou, e chora amargamente, às vezes pela maldade que cometeu. O choro pelo pecado deve ser um choro intenso. A palavra de Jesus usou, é a mais intensa para o sofrimento. É a mesma palavra da dor, do luto por quem amamos. Foi a palavra usada pelo choro de Jacó, José. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus. Esse deve ser o lamento pelo pecado. O que se opõe o choro pelo pecado? Primeiro, é a dureza do coração, ou coração de pedra. Ezequias capítulo 36, verso 26. Um coração de pedra não pode se derreter em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade, pela inflexibilidade. A Bíblia nos exorta a não endurecermos o nosso coração. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Hoje nós choramos pelos tempos difíceis, mas não pelos corações duros. Muitos, em vez de chorar pelo pecado, se alegram nele. A Bíblia fala daqueles que se alegram de fazer o mal. Provérbios capítulo 2, verso 14. Daqueles que se deleitam na injustiça. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. Esses são piores do que os condenados que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno não se deleitam mais no pecado. Ora, se Cristo venceu, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, alegrar-nos-emos nele. O choro pelo pecado é o caminho para nos livrarmos da ira vindoura. Deve ser um choro pelo pecado dos outros. Davi chorou pelo pecado daqueles que desobedecem a Deus. Torrente de águas nasce dos meus olhos, porém os homens não guardam tua lei. Jeremias chorou a condições terríveis de Jerusalém sendo destruída. Jesus chorou sobre a cidade impenitente de Jerusalém. Paulo disse: pois muitos andam entre nós, e agora vos digo até, chorando, que são inimigos de Cristo. Filipenses capítulo 6, verso 18. Devemos chorar pelas blasfêmias das nações, pela violação do pacto, pela profanação no nome de Deus, pela remoção dos marcos e dos absolutos. Devemos chorar pela escassez daqueles que choram. Devemos chorar pela frieza da igreja, pela apostasia das igrejas. Devemos chorar pela falta de choro, pelo pecado das igrejas. Devemos chorar por causa dos escândalos que afastam as pessoas de Deus e do Evangelho. Quais são os motivos para esse choro? O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Se você chorar apenas pela perda de coisas materiais, você vai desperdiçar suas lágrimas. Isso é como a chuva sobre a rocha. Não tem benefício, mas o choro de arrependimento é composto de lágrimas. Bem-aventurado as lágrimas que curam e libertam. O meu choro, amados e amadas, nessa palavra, quando Jesus disse: afasta de mim esse cálice, esse meu choro foi não de pecado, não de arrependimento, mas de amor em Cristo Jesus, que morreu por mim na cruz e remiu todos os meus pecados, do quais eu me arrependi e me tornei um novo homem, me tornei um pregador, me tornei instrumento de Deus para a pregação do Evangelho e da palavra. O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. O choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. O coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Só um coração de carne é sensível à voz de Deus. Aqueles que nascem do Espírito, que tem um coração quebrantado, tem também a tristeza pelo pecado. O choro pelo pecado é precioso. Quando a mulher pecadora lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou-os
com seus cabelos, podemos afirmar que suas lágrimas foram um unguento mais precioso do que o melhor perfume. Quando os nossos corações se quebram amolecidos pela graça, então o perfume das nossas obras transcala suavemente. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, verso 7. As lágrimas clamam com eloquência pela misericórdia. Jacó orou e chorou e prevaleceu com Deus e com os homens. As lágrimas derretem o próprio coração de Deus. O choro pelo pecado produz alegria. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. Davi, o homem de lágrimas, foi também o mais doce cantor de Israel. Minhas lágrimas foram o meu alimento. Salmos 42, verso 3. As lágrimas do penitente são mais doces do que todas as alegrias mundanas. Quando Ana chorou diante de Deus, ela voltou para sua casa com o brilho em seu rosto e com a vitória de Deus em sua vida. O choro pelo pecado agora previne o choro no inferno depois. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, verso 12. Mas agora Deus recolhe nossas lágrimas no seu pote ou no seu odre. Salmo 56, verso 8. Agora Jesus diz: ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Lucas capítulo 6, verso 25. Agora as lágrimas são aventuradas lágrimas. Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado. Agora o choro é como uma chuva da primavera, mas não, se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna. O choro pelo pecado pavimenta a estrada para a Nova Jerusalém. Sim, para entrar no céu, não basta ir às igrejas, dar esmolas, fazer caridade. O único caminho é você chorar pelos seus pecados e receber a consolação da graça de Cristo. Jesus disse: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente pereceis. Só há um remédio que cura a doença mortal da alma: o verdadeiro arrependimento. O choro pelo pecado é temporal e finito. Depois de um tempo de choro haverá o perpétuo consolo. No céu, o odre de Deus contendo nossas lágrimas será completamente esvaziado. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, verso 17 e 21. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, verso 5. Quais são os obstáculos para esse choro? O amor ao pecado. O amor ao pecado faz o pecado saboroso e torna o coração endurecido. Jerônimo disse que amar o pecado é pior do que praticar o pecado. Uma pessoa pode ser surpreendida na prática do pecado. Gálatas capítulo 6, verso 1. Como você pode se entristecer pelo pecado se você ama o pecado? Tenha cuidado com a doçura do veneno. O amor ao pecado mantém você longe da graça. O pecado é maligno. Há sementes da morte e do inferno em todo o pecado. O salário do pecado é a morte. Amar o pecado é amar a morte no inferno. Vamos seguir o próximo tópico, o último vídeo, seguindo a palavra. Amém?